Sabem que as leituras de hoje, e mais especificamente o Evangelho, nos dão oportunidade de considerar muitos temas. O Evangelho é muito rico hoje. Não? Por exemplo, nós poderíamos comentar nessa homilia, né, sobre como a primeira leitura e o Evangelho condenam uma vida relaxada, frívola, né, assim, idiotizada em redor do luxo e da lassidão, né, ou seja, dos prazeres, enquanto se perde o bem supremo, né, ou seja, quem tem uma vida organizada só em torno de bem-estar e de prazeres, na prática vai vivendo como numa espécie de negação, de ateísmo prático, negação da fé e da religião, que podem conduzir à ruína eterna. Seria uma das possibilidades. Nós vemos essa censura na primeira leitura e no Evangelho também. Nós poderíamos comentar sobre um estímulo, né, à paciência diante dos sofrimentos da vida presente, por exemplo, Lázaro no Evangelho. Quer dizer, o bem que nós desejamos, nós todos, para a outra vida, o bem supremo e eterno, é tão infinitamente superior aos males, aos sofrimentos da vida presente, que mesmo os males e os sofrimentos da vida presente, nós poderíamos vivê-los com paciência, com esperança, enfim. Vejam que na parábola, Lázaro, né, o pobre, recebe um nome. No hebraico, é um nome derivado de Eleazaro, que significa Deus ajuda. O rico não tem nome, o pobre sim. Ou seja, embora não esteja visto por aquele que é rico, é visto aos olhos de Deus e assistido por ele, apesar dos males presentes. Quer dizer, mesmo sendo esquecido de todos, Deus não o esquece, Deus o vê e providencia e o ajuda. E nesse sentido nós poderíamos conduzir a homilia falando sobre a possibilidade da paciência e da esperança em meio aos sofrimentos da vida presente, porque nós não estamos esquecidos de Deus, por exemplo. Nós poderíamos comentar sobre o fato de que as situações de injustiça podem perdurar ao longo dessa vida e podem ser que durem a vida inteira, por exemplo, como está descrito na primeira leitura e como está descrito no Evangelho. Mas, embora haja a possibilidade de que a injustiça perdure nessa vida ao longo de toda a vida, e isso não é propriamente uma coisa boa, nada escapará propriamente do juízo de Deus. Nós temos uma inversão completa dentro do Evangelho, não? Olha, lembra de que tu tivesses os bens, né, os prazeres durante a vida. Lázaro, porém, ao contrário, os males, os tormentos. Agora a situação mudou. Não? É o rico que vai atormentado, condenado eternamente, e Lázaro está no seio de Abraão. Não? Quer dizer, é a inversão completa da lógica desse mundo à base do exercício da justiça de Deus. Poderíamos conduzir a meditação por aí. Poderíamos conduzir a meditação para falar sobre a nossa responsabilidade aqui e agora. Né? A necessidade de uma mudança decisiva agora são os 5 irmãos de Lázaro no Evangelho. Dizer, deixar para mudar depois é tarde demais. Né? Manda que alguém vá até eles para que eles mudem, né, de postura, para que eles não venham para cá também. Quer dizer, agora não tem mais como eu me arrepender, é tarde demais já. Não? Meu destino eterno está selado. Quer dizer, podíamos considerar as leituras aqui, propriamente o Evangelho, falando sobre o tempo dessa vida ser o tempo de ouvir a Deus. Não, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Ouvir a Deus, as suas escrituras, enfim, o conjunto da sua revelação. Podíamos falar sobre o tempo dessa vida ser o tempo de viver conforme a vontade de Deus. É o tempo que nós chamamos tempo da conversão, é o tempo da abertura e da mudança. Não? Depois é tarde demais. É aqui e agora, né, que nós decidimos a nossa vida eterna. Percebem? O Evangelho é muito rico, nos daria a oportunidade de explorar cada um desses caminhos diferentes. Agora, eu queria que nós considerássemos uma outra coisa. Nós estamos sendo chamados, no conjunto das leituras de hoje, a compaixão, capacidade de ver e de sentir, não? Com os outros, e uma compaixão que nos conduz à ação, uma ação
justa, caridosa. Quer dizer, é a capacidade de ver, sentir e agir. Essa crítica vai na primeira leitura e no Evangelho. Nós escutávamos a profecia de Amós, na primeira leitura, dizer: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho, novilhos do gado, os que cantam ao som das harpas, os que bebem vinhos em taças, se perfumam com os mais finos ungüentos e não se preocupam com a ruína de José. Ou seja, ai daqueles que estão com a vida em função de comodidade, bem-estar e que estão numa postura, numa situação privilegiada, enquanto os outros vão sofrendo, vão oprimidos. Ai daqueles que vão numa situação como essa, enquanto se esquecem, enquanto não veem, enquanto não sentem e não fazem nada, são indiferentes àqueles que sofrem. É a crítica que está no Evangelho, nessa parábola que Nosso Senhor conta. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias, enquanto um pobre estava na sua porta todos os dias, cheio de feridas, e queria matar a fome com as sobras que caíam da sua mesa, mas vinham os cachorros lamber suas feridas. Atentos, né? Porque no Evangelho não existe assim uma condenação ou a enunciação de outros pecados desse rico aqui, né? Quer dizer, não está dito que ele tenha roubado ou que ele tenha feito assim dinheiro, né, matando ou fazendo mal aos outros. A gente não tem a apreciação sobre o motivo da sua riqueza, né? Por que ele ficou rico? Não interessa. Digo, não interessa, ao menos para esse trecho do Evangelho. O pecado que é colocado aqui é o pecado da indiferença, não? O pecado de ter vivido somente para si, somente em função dos banquetes, das roupas finas e elegantes e etc. E não ter usado o dinheiro, né, para fazer o bem que podia. É o uso inadequado das riquezas, não? Quer dizer, o rico é descrito, né, ele não recebe nome, mas todo o conjunto da sua vida e das suas ações é descrito. Vestes luxuosas, festas esplêndidas, cotidianas. É o paralelo com a primeira leitura, né, na profecia de Amós. Dizer, esse luxo, né, desenfreado, esta lógica de satisfação, comodidade e bem-estar é o que está no centro da nossa possibilidade de reflexão e que nós estamos tomando consciência à medida em que meditamos nessa homilia. A crítica que está sendo feita, portanto, é o mau uso das riquezas enquanto não se tem compaixão dos outros. Enquanto nós não os vemos, nós não sentimos as suas necessidades, nos fazemos solidários e enquanto nós somos absolutamente indiferentes, ou seja, não fazemos nada do que poderíamos, né, no sentido de ajudá-los, no sentido de assisti-los. Esse rico do Evangelho é censurado pela sua incapacidade de ver, de sentir e de agir, né? Atentos, porque, vamos abrir um parêntese aqui, né? Nós temos aqui uma condenação, inclusive, à chamada teologia da prosperidade, né? Infelizmente, vai aqui em redor de nós em muitas pregações, não? Em muitos templos, não? Assim, não? Quer ser, o dinheiro é sinal da bênção de Deus, não? A riqueza é sinal da bênção de Deus. Quanto mais você contribuir, quanto mais você ajudar, quanto mais você der, né, mais abençoado você vai ser. Quanto mais você receber de bens materiais, isso é mais sinal de bênção de Deus, do seu favorecimento por Deus. Será? A riqueza nas leituras de hoje, por exemplo, ela vai acompanhada de injustiça, da opressão do simples. Ela vai lida como alguma coisa assim perniciosa. Ou seja, se é verdade que a gente encontra num tipo de teologia do Antigo Testamento, né,
o benefício material como uma visibilização da bênção de Deus, é verdade também que a própria Sagrada Escritura possui outros ângulos, né, para enxergar a coisa. E, portanto, nós, por exemplo, meditamos sobre as riquezas nas leituras de hoje como alguma coisa capaz de fechar o coração dos homens, de idiotizá-los. E o padre não está xingando aqui, hein? No grego, a palavra idios significa alguma coisa privada, própria, particular. Era utilizada para falar sobre alguém que é incapaz de funções públicas. Alguém que é incapaz da vida pública, porque vive muito fechado no seu mundo, não? Está muito em redor de si mesmo, é incapaz da vida pública. Não? Idiota nesse sentido, então, ou a idiotização seria viver muito em função de nós mesmos, em redor do nosso umbigo, enquanto não olhamos para fora, não sentimos as necessidades que vão fora, não socorremos as necessidades que vão fora. Ou seja, as riquezas são lidas nas leituras de hoje como um instrumento capaz de idiotizar os homens, não? Fechando-os aos outros e fechando-os nessa vida enquanto perdem a vida eterna, né? Enquanto perdem o bem supremo. Nós estamos sendo chamados à compaixão, né? À compaixão e à ação. Ver, sentir, agir. Numa palavra, nós estamos sendo chamados àquilo que, na doutrina social da Igreja, é um dos princípios da doutrina social que nós chamamos de princípio de solidariedade. Está lá no compêndio de doutrina social, no parágrafo 193. Diz assim, ó, abre aspas. A solidariedade não é um sentimento de compaixão vaga. Não é um enternecimento superficial, ou seja, não é a gente nutrir assim um sentimento bondoso só, uma recordação meio genérica pelos males sofridos por tantas pessoas próximas ou distantes, né? Como se a gente sempre estivesse olhando, né, os sofrimentos e a vida dos outros e as necessidades dos outros, assim como olhando uma paisagem, não? Ou olhando alguma coisa de trás de uma vitrine. Ah, que pena, não? Ah, que coisa mais triste. Bom, pelo contrário, continua o parágrafo, é a determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum, ou seja, pelo bem de todos e de cada um, porque todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos. Fecha parênteses. Não? Nós estamos sendo convidados, portanto, pelo conjunto das leituras, a essa abertura que nós estamos chamando de solidariedade, que ao mesmo tempo é ver e sentir, mas não para aí. É agir, atuar. Não é um sentimento vago ou um enternecimento superficial. É uma determinação firme. É uma disposição. E se o ponto é este, vamos examinar-nos a nós mesmos? Sobre a nossa capacidade de ver e de sentir. Meus amigos, o que é que nós propriamente vamos vendo em redor de nós, não no conjunto da vida, assim, em sociedade? A lógica presente, por exemplo, nos vídeos assim, de unboxing, né? Nas redes sociais. Dizer, é um bem que a pessoa queria muito comprar, né? E aí ela grava um vídeo, cheira a caixa, abre, faz festa e diz como isso daqui está me realizando, como isso daqui é o fruto da minha aspiração, do meu sonho. E literalmente o conteúdo do vídeo é em redor só do bem como uma coisa que me completa, não que me apraz de qualquer modo. Consiste em abrir a caixa e mostrar aos outros que você abriu e conquistou. Né? É a lógica dos unboxings, o lifestyle, não, das celebridades, são os perfis, não, de influencers pautados assim em viagens, roupas, festas, carros, gastronomia. Isto dá assim engajamento, visualização aos milhões e dinheiro, não, aos milhões. Mas para o nosso exame, e nós consumimos isso, e nós perdemos tempo com essa lógica em redor de nós. Digo assim, vamos, em certa medida, também idiotizados por esta
artificialidade, frivolidade em redor de nós? Ao contrário, onde haja sofrimento real, né? Será que nós não vamos assim, sem querer ver? Sem querer gastar tempo e fazer passar pelo coração também? Tipo assim, campanhas, vaquinhas para financiar tratamentos de saúde, enfim, outras finalidades, recebem a mesma visibilidade? Não estou falando dos outros não, de nós. Nós damos a mesma atenção, o mesmo tempo? Quando eu, não os outros, quando eu vejo um pobre, qual é a minha postura? O que é que vai imediatamente dentro de mim? O que é que eu faço? O que é que eu sinto? Como eu ajo? Bom, capacidade de ver e de sentir é para o nosso exame. Nós não estamos falando aqui das estruturas sociais e poderíamos fazer todas essas considerações. E depois a capacidade de agir, né? Vejam só que esta é uma dimensão da nossa fé. Certamente a salvação é individual, né? Se nós não cooperarmos individualmente com a graça de Deus para a nossa salvação, bom, ou seja, é preciso que pessoalmente nós queiramos, nós colaboremos e assim por diante. Mas, embora a salvação seja individual, a fé tem uma dimensão social também. Né? É preciso que a fé seja traduzida em obras, em escolhas de vida, não? É Nosso Senhor, é o final do Evangelho de São Mateus. Olha, todas as vezes que fizestes isso a um só dos meus pequeninos, foi a mim que fizestes. Eu tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, estava nu e me vestistes, e assim por diante. Quando fizestes isso, foi a mim que o fizestes. Quando deixastes de fazer, foi a mim que deixastes de fazer. Nosso Senhor se identifica não com os pobres nesse sentido, com os necessitados, para dizer... Não é, a nossa medida não devia ser só uma medida de solidariedade humana, devia ser também uma medida cristã, não? Por motivo cristão, foi a mim que o fizestes, foi a mim que o deixastes de fazer. A religião pura e sem mancha diante de Deus, diz a carta de São Tiago, é assistir os pobres e as viúvas, ou seja, é socorrer na prática também as necessidades. É um amor traduzido em gestos, amor traduzido em obras. Foi a mim que o fizestes. A fé traduzida em obras, ou seja, capacidade de agir, não? Não tratar como caridade, como benevolência, meus caros, algumas coisas que são obras de justiça. São Gregório Magno, não doutor da igreja, foi papa, é doutor da igreja, citado aqui. Quando damos aos pobres as coisas indispensáveis, atentos, hein? O que o padre está querendo dizer aqui? A partir justamente de São Gregório, quando nós socorramos alguém numa coisa da qual a pessoa não tinha e que era indispensável para a sua vida, digo, para a sua subsistência, quando damos aos pobres as coisas indispensáveis, não praticamos com eles generosidade pessoal. Lhes devolvemos o que é deles. Cumprimos um dever de justiça e não um ato de caridade. Digo, o princípio não da destinação universal dos bens é um dos princípios da doutrina. É a criação que Deus colocou não ao cuidado de todos os seres humanos e, portanto, todos, né, têm direito a partilhar desses bens comuns. Quando damos aos outros aquelas coisas que são indispensáveis para si, não fazemos ato de generosidade, senão ato de justiça. Ou seja, não tratar como caridade e benevolência é o que naturalmente não é caridade e benevolência, é justo. É dar aos outros o que lhes é devido. E nesse sentido, da nossa ação, eu partilho do muito ou do pouco que eu tenha. O ponto é, eu faço o que é possível, né, dentro do âmbito da minha vida para começar a traduzir a minha fé em obras, o amor e a justiça em obras, para ir adquirindo este estilo, né, de vida cristão, também pautado em solidariedade, que certamente é ver e sentir, mas agir também, não? Dentro do que me é possível, do muito ou do pouco, não? Dentro das minhas possibilidades. Atentos, hein, amigos? Esta é a força renovadora, uma delas, uma das forças renovadoras da nossa fé nesse mundo.
É um grande distintivo nosso. Isto é um grande sinal de fecundidade espiritual, né, pessoal, ou seja, a capacidade de ter compaixão e de servir, e ao mesmo tempo é um grande sinal de credibilidade da nossa fé. A religião que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu e a igreja que ele colocou nesse mundo, a nossa igreja santa e católica, é a maior instituição de caridade presente nesse mundo. Não por motivo meramente filantrópico, não por motivo meramente humano. E toda essa lógica é justa e legítima. Se fosse por motivo humano, já seria ótimo. Mas, além do motivo de bondade, justiça e solidariedade humana, existe uma outra qualidade, um outro motivo que é mais alto para nós. Foi a mim que fizestes. Foi a mim que deixaste de fazer. Hospitais, asilos, creches, orfanatos, escolas, um sem número absolutamente de iniciativas presentes no mundo inteiro, nos quais nós manifestamos a fé que nós temos, tocando a carne humana onde ela necessita, onde precisa, a situação humana onde vai minorizada, onde vai oprimida, enfim, onde vai necessitada. Não é a lógica da encarnação? Nosso Senhor assumiu uma natureza em tudo semelhante à nossa. Tocou tudo o que é humano para assumi-lo, redimi-lo e elevá-lo. E nós poderíamos então, se somos seus seguidores, seus discípulos, nós poderíamos desprezar então aquilo que é genuinamente humano? Virar os olhos, fechar o coração para uma necessidade que é genuinamente humana? Absolutamente não. Grande testemunho dos santos, quando nós pensamos sobre isto, quantos carismas, quantas congregações religiosas voltadas, quantos santos fundadores. Ontem mesmo nós celebrávamos o São Vicente de Paulo, o fundador das conferências dos vicentinos. Uma grande obra de caridade, a partir justamente da nossa fé. E assistir quem precisa, dar comida, pão, assistência, enfim, caridade, a quem precise. Quantos santos não devotados a este serviço, a tocar a necessidade humana aí? Nós cantamos num hino eucarístico e com isso nós terminamos a homilia. É um hino voltado à Eucaristia que nós chamamos panis angélicos, o pão angelical. É o pão da Eucaristia, o pão eucarístico, é Jesus eucarístico. Pois bem, lá nós cantamos assim com todo fervor. Pauper, pauper, servus et humilis. Pobre, pobre, servo e humilde. É Jesus que vem até nós todos os dias, no despojamento, na humildade, até no escondimento da Eucaristia, e nós cantamos assim, cheios de devoção, pobre, servo e humilde. É Jesus que vem até nós, dando-se inteiro, fazendo-se pobre e humilde para nos enriquecer dele mesmo e da sua graça, da sua presença. E, portanto, para nós não seria uma grave contradição que nós tivéssemos vindo aqui, nessa igreja, para ver Jesus, para manifestar amor a Jesus, não para dizer, então, para adorá-lo, para louvá-lo, enfim, aqui no templo. Não seria uma grave contradição que nós tivéssemos vindo vê-lo, ouvi-lo, amá-lo. A ele que disse, foi a mim que fizestes, foi a mim que deixaste de fazer. E quando saíssemos fora, tivéssemos a incapacidade de ver, de sentir compaixão e de agir em relação a quem precise. Atentos, não? Nós que vamos deste altar de Deus, estamos chamados também a ir servi-lo, naqueles com os quais se identificou. Foi a mim que o fizestes, foi a mim que o deixaste de fazer.